Liberdade. Só de ouvir a palavra, a gente já imagina festa, diversão, sem regras, sem limites. É a ideia que o mundo nos vende desde sempre. Faça o que você quiser. Parece simples, não é? Parece que liberdade é justamente poder dizer sim para tudo que nos dá prazer. Comer doce, viajar, gastar dinheiro, sair até tarde, dizer o que pensamos, ser o que quisermos. Mas a verdade é mais cruel. Liberdade de verdade não é isso. Liberdade de verdade é justamente o oposto. Fazer o que você não quer, mas precisa. E antes que você torça o nariz, deixa eu explicar. Você já percebeu como a maioria das pessoas confunde liberdade com ausência de responsabilidade? Eu sou livre porque faço o que eu quero. Ok, mas e quando você quer algo que é prejudicial? E quando você quer dormir até tarde, mas precisa levantar para trabalhar, estudar, criar algo que realmente importa? Aí a liberdade some, porque a vida, no fim das contas, não é sobre desejos, mas sobre escolhas. E escolhas difíceis. Filósofos antigos já perceberam isso. Epicteto, o grande estoico, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O que isso significa no nosso contexto? Significa que liberdade não é ausência de obstáculos ou de obrigações. Liberdade é dominar seus desejos, controlar sua mente e escolher o que é certo, mesmo que seja o mais difícil. Vamos colocar de forma simples. Você quer comer aquele chocolate enorme agora, mas você sabe que está de dieta, que seu corpo vai sofrer, que vai se sentir mal depois. O ato de não ceder ao desejo é liberdade, porque você não está sendo escravo do impulso, está sendo dono da sua escolha. Essa ideia parece estranha, mas se você pensar bem, os verdadeiros livres são aqueles que conseguem fazer o que não querem, porque sabem que isso os leva a um bem maior. Pensa num estudante que precisa estudar para uma prova. Ele não quer, prefere ficar no TikTok, jogar videogame, sair com os amigos. Mas ele sabe que se não estudar, vai reprovar. A liberdade dele está em escolher estudar mesmo contra seu próprio desejo, mesmo sentindo aquela preguiça esmagadora. Ou então, no trabalho. Você tem uma tarefa chata, que ninguém quer fazer, mas sabe que é essencial. Aceitar a tarefa é um exercício de liberdade. Não porque você está fazendo algo agradável, mas porque você decide não ser refém da sua vontade imediata. Isso não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas é justamente aí que mora a diferença entre os que apenas sobrevivem e os que realmente vivem livres. Olha só em anime. Pense no Zoro de One Piece. Ele treina como um louco, mesmo quando não quer. Ele está exausto, ferido, e ainda assim segue firme. Por quê? Porque ele sabe que a disciplina é a verdadeira liberdade. Zoro não faz só o que ele gosta, ele faz o que precisa. E é isso que o torna invencível. No cinema, lembra do Batman de Christopher Nolan? Ele acorda todos os dias e enfrenta situações que ninguém quer enfrentar. Perde amigos, arrisca a própria vida, vive sob constante pressão. Mas ele escolhe o que é certo, mesmo contra seus desejos mais simples de conforto ou descanso. Essa é a liberdade real, agir certo, mesmo quando não é agradável. Schopenhauer dizia algo parecido. A felicidade não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de suportá-lo. E é isso que nos ensina a verdadeira liberdade. Fazer o que queremos é fácil. Fazer o que não queremos exige coragem, disciplina e inteligência emocional. É ali, no desconforto, que crescemos. É ali que nos tornamos capazes de viver uma vida mais leve, porque aprendemos que o controle está na nossa mente, não nas circunstâncias externas. Você percebe o paradoxo? O mundo te vende uma ideia de liberdade como prazer e conveniência. A vida real mostra que a liberdade exige esforço, sacrifício e escolhas que muitas vezes vão contra seu instinto. Até aqui, entendemos que liberdade não é simplesmente fazer o que queremos, mas agir contra nossos impulsos, escolhendo o que é certo,
mesmo quando dói. Agora vamos aprofundar. Por que isso é tão raro e por que a maioria das pessoas nunca vai entender isso? A resposta é simples: o conforto é um vício. As pessoas querem liberdade como querem um sorvete, rápido, fácil, sem dor. Mas a vida real nunca funciona assim. A liberdade verdadeira exige esforço deliberado e resistência ao prazer imediato. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de estudar, trabalhar, treinar ou economizar porque não estava com vontade? Esse é o ponto. A maioria das pessoas confunde comodidade com liberdade. E aí acaba sendo prisioneira do próprio desejo. Epicteto nos lembra mais uma vez. Não é aquilo que acontece com você, mas como você reage que importa. Liberdade não é sobre a ausência de dor ou obrigação. É sobre agir mesmo quando você sente dor ou desconforto. Quer um exemplo concreto? Acordar cedo para correr quando o corpo implora por mais 10 minutos de sono. Estudar uma matéria difícil que você detesta. Recusar um impulso consumista e economizar para o futuro. Todos esses pequenos atos são exercícios de liberdade. Eles podem parecer chatos, mas eles moldam sua mente e criam autonomia verdadeira. Imagine um escritório. Tem aquele colega que só faz o que quer, procrastina e evita responsabilidades. Ele acha que é livre, mas está escravo da preguiça, do chefe e do prazo. Por outro lado, você faz o que não quer. Assume tarefas chatas, organiza projetos, resolve conflitos. O que acontece? A longo prazo, você ganha autonomia, respeito e controle sobre sua própria vida, enquanto o livre está sempre correndo atrás do próprio rabo. É a famosa diferença entre liberdade real e liberdade ilusória. Em Naruto, o caminho do ninja é exatamente isso: treinar, lutar, estudar, mesmo quando o corpo e a mente gritam, não quero. A liberdade está no esforço silencioso, na disciplina que ninguém vê, no compromisso consigo mesmo. Schopenhauer dizia: a vida é sofrimento, e a sabedoria consiste em aprender a suportá-lo. O estoicismo complementa: a liberdade está em dominar nossos desejos e aceitar o que não podemos controlar. Fazer o que não queremos é libertador, porque transforma você de escravo dos impulsos em mestre da própria mente. Aqui está o segredo. Quanto mais você domina seus desejos, menos você depende de circunstâncias externas. Quando você aprende a fazer o que não quer, não importa o que a vida jogue no seu caminho. Você está livre. Escolha o desconforto consciente. Todo dia, faça uma escolha que você não quer, mas sabe que é importante. Pode ser estudar, treinar ou trabalhar em algo difícil. A repetição cria força mental. Treine a resistência a impulsos. Quando sentir vontade de ceder a um prazer imediato, respire e pergunte: isso me aproxima da minha liberdade ou me aprisiona? A consciência transforma a ação em escolha. Aceite responsabilidades. A maioria das pessoas foge de responsabilidades, achando que é mais livre assim. Errado. Responsabilidade é liberdade. Quanto mais você aceita, mais controle você ganha sobre sua vida. Use exemplos inspiradores. Observe personagens, atletas, filósofos que aplicam essa regra. Zoro, Naruto, Luffy, Capitão América, Batman. Todos fazem o que não querem, mas isso os torna gigantes. Reflita diariamente. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando fazer que, se feito, me traria mais liberdade amanhã? Essa reflexão cria consciência e disciplina. Agora que você já entendeu a base, vamos ser francos. Ninguém gosta de ouvir essa verdade. A liberdade é dolorosa. Ela exige sacrifício, disciplina, responsabilidade. Mas é exatamente isso que te dá poder. Enquanto a maioria corre atrás de prazeres fáceis, você já sabe, a verdadeira liberdade é escolher fazer o que ninguém mais quer fazer. E aqui está o ponto crucial. Isso não é sobre sofrimento por sofrimento. É sobre crescimento, controle
e domínio da própria vida. Vamos pegar um exemplo extremo. Imagine um soldado, treinando todos os dias, suportando fome, cansaço, dor física e psicológica. Ele não quer passar por tudo isso, mas sabe que esse esforço é o preço da sua liberdade e sobrevivência. Ou pense em um CEO que trabalha 14 horas por dia, enfrenta decisões difíceis e carrega o peso da empresa nas costas. Ele poderia relaxar, gastar seu tempo com lazer imediato, mas a disciplina de fazer o que não quer o torna mestre de seu destino. A maioria das pessoas quer liberdade sem esforço, quer viver como se fosse protagonista de um filme de comédia. Mas a realidade é: liberdade real é ação consciente, mesmo quando dói, mesmo quando dá preguiça, mesmo quando parece impossível. Priorize o que importa, mesmo que doa. Avalie suas ações. Se algo é importante, mesmo que você não queira fazer, faça. Essa é a liberdade real. Treine sua mente diariamente. Faça pequenos sacrifícios. Levantar cedo, estudar, meditar, treinar. Cada ato de disciplina te dá mais controle sobre sua vida. Não confunda prazer com liberdade. Prazer é fácil. Liberdade é difícil. E só quem encara o difícil descobre o verdadeiro poder de ser dono do próprio destino. Então, da próxima vez que alguém te vender a ideia de faça o que quiser, lembre-se, isso não é liberdade, é ilusão. Liberdade verdadeira é desconforto, é esforço, é responsabilidade. É levantar quando não quer, trabalhar quando prefere descansar, escolher o certo mesmo quando dói. E é exatamente isso que separa quem vive de verdade de quem apenas sobrevive aos dias. Se você quer começar a viver de forma realmente livre, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo que vai te ensinar a dominar seus desejos, assumir responsabilidades e agir com propósito. Deixe nos comentários: qual é a coisa mais difícil que você vai fazer hoje, mesmo sem vontade, para ser verdadeiramente livre? E lembre-se, liberdade não é fazer o que você quer. É fazer o que você não quer e se tornar mestre da própria vida.